Quem assiste Bluey sabe que a Bingo é uma cachorrinha super alegre que adora brincar, mas ela pode ter um passado sombrio que os fãs ainda não conhecem. Você sabe o que aconteceu com a Bingo Hiller nos seus primeiros anos de vida? O mistério oculto envolvendo ela tem alguma coisa a ver com a possibilidade da cachorrinha não ser a filha da Tilly? Pois é, isso é muito possível, e a gente vai te explicar agora. Quando a irmã da Tilly vai visitar as sobrinhas, a mamãe Hiller e ela têm uma conversa muito estranha. Beth diz que a Bluey se parece com o Bandit, e até aí tudo bem, porque a protagonista é filha dele. Mas a Tilly diz que a Bingo é parecida com a tia. Mas por quê? Faria mais sentido dizer que a cachorrinha é igual a Tilly, correto? Depois desse momento, os fãs começaram a pensar que na verdade a Bingo foi adotada pela Tilly e pelo Bandit. Mas se o maior sonho da Beth é ter um filhote e ela é a mãe da Bingo, por que ela só não cria a cachorrinha? Se essa teoria for verdade, é importante lembrar que a irmã da Tilly perdeu a própria mãe muito cedo, e as pessoas têm jeitos diferentes de passar pelo luto. E infelizmente ficou claro que a personagem tem uma depressão profunda. Será que a Bingo é na verdade uma cachorrinha adotada porque sua verdadeira mãe não consegue cuidar dela? A quarta temporada vai responder à dúvida dos fãs, já que a Beth está grávida. Se essa revelação explodiu sua cabeça, então vem comigo porque tá começando mais um Teen Videos. A saúde da Bingo é de fato um problema na família Hiller, e a gente sabe que essa doença tem a ver com seu estômago, já que a dieta dela tem muitas regras. Vamos nos lembrar que no episódio Apresentação, as doguinhas descobrem que o ketchup delas é sem açúcar. Na história em que o Bandit leva as meninas para a escola, o pai separa o lanche da Bingo sem glúten. No episódio Pavlova, a Tilly e o Bandit fazem de tudo para Bingo não comer o doce. Enquanto isso, na história de Páscoa, a gente lembra que o coelho não levou os ovos de chocolate. Tudo isso são provas de que a Bingo não pode comer muitas coisas. Será que o coelho não apareceu porque na época a Bingo estava passando mal? Uma prova disso é que o dia da Pavlova é exatamente a história anterior ao episódio Chuva. Isso é uma pista de que depois que a Bingo comeu a sobremesa, ela deve ter passado mal. Por isso a história começa com o Bandit levando ela para algum lugar, provavelmente para o hospital. O episódio da Bump, quando a Bingo tá de fato no hospital, é a história que todos os fãs conhecem como a prova de que ela sofre de algum problema de saúde. Se você usar essa informação com tudo que a gente sabe dela, com certeza vai perceber que, infelizmente, a vida da nossa doguinha marrom não é nada fácil. A quarta temporada de Bluey vai responder exatamente o que está acontecendo com a Bingo, já que é a hora dela crescer. O que ainda não foi confirmado é se essa doguinha vai melhorar de saúde ou piorar. Mas o que você acha disso? Você já se perguntou se o passado da Bingo tem alguma coisa a ver com a Bluey não ser uma boa irmã? Vamos nos lembrar que no primeiro episódio, o xilofone mágico, a gente vê a protagonista sendo malvada com a cachorrinha Hat Hiller. Primeiro, ela não quer dividir o tempo do Bandit com a irmã. Depois, na mesma história, a Bluey se recusa a entregar o xilofone para Bingo, dizendo que ela não sabe brincar. Na história das borboletas, a Bingo sofre quando a Bluey e a Doodle abandonam ela na brincadeira. E no episódio Modo Dança, a protagonista não escuta o que a irmã mais nova tem a dizer e utiliza o dinheiro dela para comprar um brinquedo inútil. Na história de Cabeleireiras, a Bluey é malvada mais uma vez, quando continua interrompendo a Bingo, falando por ela e não permitindo que a sua irmã se expresse direito. A verdade oculta sobre a Bingo pode ser o fato de que ela está triste, já que muitas vezes a sua irmã mais velha a trata de um jeito terrível. Mas o que você acha disso? Você prefere a Bluey ou a Bingo? Comenta a hashtag Irmãs pra gente se conhecer. Você já percebeu que a Bingo é uma cachorrinha que pode ter poderes mágicos? Sim, e isso não é exatamente uma novidade para a série. A professora Calypso, por exemplo, é uma das personagens que também é suspeita de possuir magia. No episódio As Fadas, a gente vê que coisas mágicas e estranhas começam a acontecer com todos os membros da família, só porque a Bingo tá chateada. E no final ela consegue ver uma fada. No episódio Varinha de Pena, um pássaro deu para ela um jeito de pregar uma peça na família. Mesmo tudo sendo de fantasia, como exatamente o pássaro deu para ela uma pena? E depois a gente ainda tem a Filomena, a borboleta que tem uma ligação especial com a Bingo. Será que a verdade oculta sobre essa personagem é a magia? Vamos descobrir no futuro. O episódio Hora de Dormir é um dos mais especiais da série, não só por ser muito legal, mas também porque mostra uma coisa triste na vida da Bingo.
ela tem problemas para dormir. Na verdade, as duas doguinhas Heeler têm esse problema, já que como todo mundo viu, a Bluey também ficou acordada. Mas com a Bingo é diferente, porque ela acaba sendo jogada no reino dos sonhos. Sim, isso é diferente de dormir tranquilamente, porque como é mostrado no episódio, a Bingo tem uma condição chamada sonambulismo, ou seja, ela levanta sozinha enquanto ainda dorme e faz coisas estranhas como pular em cima do pai, trocar de cama e até falar sozinha. Isso é uma prova de que a nossa doguinha pode ter um problema de saúde que pode transformar as noites dela em um pesadelo terrível. E é por isso que a Tilly diz que sempre vai estar ao lado da filha, mesmo que ela não consiga enxergar. É uma prova de que mesmo de olhos fechados, passando por um problema difícil, a Bingo vai ter a sua mãe ou o seu pai. Ela precisa ser vigiada e cuidada sempre. E por quê? É simples, pessoal. A Bingo tem um problema de saúde que precisa de muitos cuidados. Você acredita nessa história? Você já percebeu que a Bingo não tem nenhuma lembrança dos seus primeiros anos de idade? E não de um jeito normal como todas as pessoas. Onde estão as fotos dela e os episódios do tempo em que ela era apenas um bebê? Em Corrida de Bebês, a gente vê a Bluey recém-nascida. Mas onde tá a Bingo? Sim, a gente sabe que a Tilly disse que naquela época a segunda filha ainda não tinha nascido. E faz todo sentido. Mas depois de mais de 150 episódios, a gente não teve um único momento da Bingo bebê. Por que tanto segredo? Pode não ser tão simples de explicar, mas a gente tem uma teoria. A verdade é que a Bingo tem alguma coisa muito triste no seu passado. Deve ser por isso que a Disney resolveu excluir da lista oficial de episódios a história de bebê do papai. Mas a gente ainda tem ela na internet. Nele a gente descobre que o Bandit utilizava um colete especial para carregar a pequena Bingo, quando ela era somente um bebê recém-nascido. Quando a Bluey pede para eles brincarem de papai vai ter um filhote, tem uma cena que mostra como foi difícil o nascimento da Bingo. Isso pode ser uma pista para a dificuldade que a Tilly tem para ter filhotes. Nós já falamos disso aqui no canal, porque a mamãe Heeler já perdeu um filho antes da Bluey. Será que na verdade a Bingo nasceu muito antes do tempo e por isso ela precisou de mais cuidados do que um bebê normal? Será que é por isso que a gente não tem lembranças dela nessa época? É uma possibilidade, porque no episódio Bebê Prematuro, a Indy conta como é difícil para uma família passar por isso, tanto que até hoje a gente nunca viu a irmã da cachorrinha. Sabe o que você vai ver todos os dias? Os nossos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Uma outra coisa triste sobre o passado da Bingo é o fato de que a cachorrinha sofreu muito para conseguir falar. Muitos fãs não sabem disso, mas no mini-conto 10 garrafas, a doguinha começa a cantar uma música enquanto chuta algumas pinhas no chão. Mas se você prestar bem atenção, a Bingo não consegue cantar direito. A música serve para contar as pinhas de 10 até 0, mas quando ela chega a 2, ela não consegue contar mesmo vendo. Tudo bem que a Bingo é só uma criança, mas se ela sabe contar até 10, então seria normal pensar que ela não teria esse tipo de dificuldade. Além disso, no episódio Modo Dança, a doguinha não consegue expressar o que ela sente. A verdade é que deve ser por isso que a Bingo ganhou a Flop, a coelhinha de pelúcia. O episódio Hora de Dormir é uma prova de que a Bingo utiliza esse brinquedo para expressar seus sentimentos. E deve ser por causa disso que ela aprendeu a falar. Uma prova é a foto que existe da Bingo como um bebê, onde ela tá dormindo e a Flop está com ela. A cena acontece no episódio Beijinho. Será que tudo isso é uma prova de que a Bingo demorou muito para conseguir falar? Tem um detalhe sobre a vida da Bingo que muitos fãs já perceberam. Os sentimentos dela são muito frágeis, e esse é o motivo de toda a família Heeler fazer terapia. No episódio Coisa Favorita, a Bingo fica o dia inteiro super triste, porque a Bluey deu risada dela ter dificuldade para comer um tomate. Além disso, no episódio sobre o mau humor, a Bingo fica triste quando a Tilly diz que ela tá desobediente. Nessa história, quando a cachorrinha pega um chapéu, o Bandit finge que ele é o sentimento ruim da filha e começa a fazer um monte de maldades pela casa. Isso é um tipo de terapia familiar que com certeza os pais aprenderam com um psicólogo. Ou seja, a falta de confiança da Bingo é um dos motivos para todos eles precisarem fazer esse jogo para deixar ela mais feliz. Vamos lembrar também do episódio As Fadas, quando o Sr. Heeler é grosseiro com a filha. Todos eles precisam criar um jogo onde a Bingo vai voltar a ficar feliz. Sim, naquele dia a doguinha estava certa de ficar triste,
Mas é interessante saber como a família precisa fazer brincadeiras para a mais nova não ficar chateada. O episódio Modo Dança é uma das histórias que mostra com mais detalhes tudo o que acontece de errado com a Bingo. Vamos nos lembrar que tudo começa quando o Bandit come a batata que a filha queria. Isso pode ter sido uma tentativa dele de diminuir a quantidade de comidas gordurosas que a filha come, já que a Bingo tem um estômago muito sensível. Depois, o Sr. Hiller e a Tilly dão para a filha o direito de ganhar 3 danças engraçadas para ela ficar feliz. Isso prova como a família Hiller precisa criar jogos para Bingo, ou seja, é uma pista de que ela de fato faz terapia, como a gente já explicou. No meio do episódio, tanto a Tilly como a Bluey roubam o direito da Bingo de ter a sua dança engraçada, e a irmã mais velha ainda utiliza o dinheiro que o papai deu para comprar algo que só ela queria. Ou seja, tudo o que acontece nesse episódio prova o que a gente falou até agora. Será que essa história é uma união de todos os problemas que a Bingo tem que enfrentar? Isso é realmente muito triste, e a gente espera que a cachorrinha supere toda essa situação. E nós esperamos também que você continue aqui com a gente. Separamos mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!